probleminhas técnicos. E como eu havia prometido a vocês, eu vou estar fazendo uma live aqui com o meu amigo Robson Correia. Pode chegar aí, Robson. Fala, boa noite. Para quem não sabe, meu nome é Luana Mota. Eu sou cientista social, sou ativista política e conheci o Robson, né, gonçalense, enfermeiro, através da primeira caminhada sobre o preconceito, contra o preconceito do autismo que ele realizou em São Gonçalo. E devido ao ativismo dele, ao engajamento dele na causa do autismo e ao meu engajamento também, né, enquanto mãe, enquanto está buscando conhecer, buscando, né, saber sobre os direitos dos nossos filhos, conquistar, né, espaço para essas pessoas, a gente passou a ser muito solicitado, né, de algumas pessoas pedirem algumas informações para a gente. E por conta desse engajamento, né, eu e o Robson, a gente recebeu 1 milhão de perguntas sobre o Profissão Repórter, né, em que mostrou vários casos que talvez algumas pessoas não tivessem conhecimento, e principalmente o caso do André, né, aquele menino que vivia acorrentado, acabou chamando muita atenção. E por essa razão, né, em virtude de não ter como responder todas essas pessoas em inbox, a gente resolveu se reunir aqui. E é importante a gente estar frisando que o autismo ele é muito complexo, né? É um campo que está sempre em movimentação, sempre muitas pessoas colaborando, e nós não somos profissionais da área, nós não temos nenhum tipo de especialização. Nós somos pais que, a partir do momento que soubemos da condição dos nossos filhos, passamos a nos dedicar a conhecer e assim poder estar ajudando outras pessoas. Então, como eu já falei a beça, eu vou estar passando a palavra para o Robson. Verdade, Luana. Então, só para não ter nenhum mal entendido, hoje eu sou técnico de enfermagem, né? Estou fazendo graduação de enfermagem, estou passando agora para o 7º período. E apesar de eu ter essa vivência da enfermagem, né? No dia a dia da enfermagem hospitalar, eu também não tinha noção do que era o autismo até receber o diagnóstico do meu filho, né? E trabalhei por muitos anos em hospitais, em emergência, e não tinha... Eu ouvi dizer, né? Um dia tive um pouco contato, mas eu não tinha noção do que era realmente o autismo. Até que fui obrigado a buscar mais conhecimentos, né? Buscar entender, saber o que é, como tratar, como diagnosticar. E realmente um mundo bastante complexo, né, Luana? Demanda várias situações e bastante trabalho. Bastante trabalho. E assim, a gente começou a presenciar isso em nossas vidas, começaram a surgir caminhadas, não sei o quê, só que existe meio que um consenso que o autismo não é algo novo, apesar de parecer. Você concorda? Concordo plenamente, Luana. Eu peço perdão a um dia para quem eu falei que o autismo era uma doença nova, de um diagnóstico de alguns anos, por isso era tão difícil de se fazer o diagnóstico. E por algum tempo, logo no início assim que eu recebi o diagnóstico, foi essa notícia que eu recebi dos profissionais, de que o autismo era algo novo, muito complexo de se realizar o diagnóstico, por ter poucos anos de estudo, por não ter muito um estudo aprofundado, não ter uma pesquisa, né? E isso era o que a gente aceitava, isso era o que eu recebia. E aí, mediante, né, a fatos, né, que a gente procura fatos, a gente procura ler, através de muita leitura, eu venho a descobrir que o autismo é muito mais antigo do que se parece, né? Deu início lá em 1940. Então, para mim deixou de ser novo. Eu não falo mais para ninguém que o autismo é algo novo. Pode ser novo na minha vida, pode ser novo na sua vida, novo na vida de quem está recebendo o diagnóstico hoje, de quem está investigando. Sim, realmente é muito novo para essas pessoas, porque até você receber o diagnóstico você não tem noção do que é o autismo, né? Só quem passa o dia a dia realmente passa a ter um pouquinho da noção, porque cada caso é um caso também, né, lá. E assim, a dificuldade dos nossos filhos de interação, de socialização, algumas vezes seletividade alimentar, seletividade auditiva, né, dificuldade em estar olhando nos olhos,
alguns outros, né, cada um com uma intensidade diferente, com um grau de comprometimento diferente, alguns casos dificuldade apresentando deficiência intelectual, apresentando dificuldade de escrita, né, o que chamam de motricidade fina, tudo mais. E um caso que chamou muita atenção nesse programa, né, e que a gente tenta contextualizar o debate para agora, é acerca do André, que era aquele autista severo, né, que pedia para ser acorrentado e que durante toda a sua vida ele sempre tomou medicações. Ele toma 10 medicações por dia, injeções mensais, etc. E o que ocorre, por exemplo, com a minha filha e com o seu filho não é a mesma coisa. Eles não tomam medicação. O que você entende disso? Então, eu trouxe até aqui o manual, né? Esse é o manual que eu sigo, esse manual é de 2015. Ele é disponível para todos em PDF, né? Ele é um manual da Rede de Atenção Básica. E aqui diz claramente, Luana, eu vou fazer até uma leitura, se desculpa, claro, que eu não... Fica à vontade. Tá? Os medicamentos não devem ser utilizados como um único e principal recurso terapêutico para a pessoa com transtorno do espectro autismo e sempre devem vir associados a uma estratégia de cuidado. Quase sempre, o uso de medicamentos é acompanhado do surgimento de efeitos colaterais. Isso é grave, tá, Luana? Algumas são leves e podem ser manejados com redução da dosagem ou mudança dos horários. O que quer dizer aqui, Luana? Claramente aqui para quem é um profissional da área de enfermagem, que lida muito com medicação, com medicamentos, e às vezes é prescrito um medicamento para você que você pode se adaptar muito bem, mas de repente se eu tomar o mesmo, eu posso não vir a interagir, eu posso ter reações. Posso ter reação alérgica, posso ter reação adversa, posso fazer efeito contrário. E muitas das vezes acontece também de ser prescrito para se tomar somente à noite e é aplicado durante o dia. Então esse ajuste de horários, dosagens, redução, às vezes está forte demais para você, às vezes não é forte para mim, isso também tem que ser muito, muito bem analisado, né? E o que vale lembrar também, é importante verificar que não há uma única abordagem, uma única forma de treinamento, um uso exclusivo de medicação ou projeto terapêutico fechado que possa dar conta das dificuldades de todas as pessoas com transtorno do espectro autismo. Por quê, Luana? Eu fui numa conferência há pouco tempo, né, cerca de algumas semanas, e ouvi de um neuropediatra que eu fiquei muito feliz. E ele falou abertamente, eu, Dr. Jair, não concordo de tratar autismo com medicações. Autismo não é um tratamento medicamentoso, é comportamental. Então, assim, é claro que alguns casos vêm associados a comorbidades, tá? Não é o caso do meu filho, não é o caso da sua. Meu filho, graças a Deus, ele não toma medicações. Se um dia tiver necessidade de tomar, a gente vai procurar os profissionais, vamos investigar, vamos analisar e se realmente for necessário a gente vai aplicar. Mas tem que se ver isso. Se tem comorbidade, tem muitos que têm comorbidade de esquizofrenia, né, automutilação, e aí tem casos e casos, né? Então não é todo caso. Recebi o diagnóstico, meu filho é autista, eu vou tacar a medicação dele controlada, eu vou dopar o meu filho vai dormir o dia inteiro. Não é o caso. Então tem que ser muito bem avaliada essa questão de aplicar medicamentos. É que me chamou muita atenção no Profissão Repórter sobre autismo, o caso de um pai, né, que ele só entrou com a medicação quando o filho dele tinha 13 anos, que deu contestação que ele apresentava epilepsia. Então, assim, ele passou a fazer uso de medicação para controlar essa parte, mas toda evolução de comportamento, de adquisição de fala, isso não advém de remédio, né? Não, então, aí fica bem claro essa situação. Ele tomou a medicação para a questão da epilepsia, não para a questão do autismo. O que está acontecendo aí na mídia aí é de promessas, né, de cura com óleo milagroso, com um comprimido que faz falar. E isso é algo muito ruim, né? Isso é
isso é um crime, né? Abusar da inocência das pessoas e prometer uma cura para uma coisa que você, no fundo, você sabe que não é dessa forma. Se um dia tiver a cura, a gente vai descobrir lá na frente. E com certeza não deve ser ainda medicamentosa. Não é. Né? E assim, como a gente sempre fala, né, nós aqui estamos nas condições de paz e ainda dentro do campo científico não existe ninguém pode bater o martelo e dizer, não, eu sou doutor em autismo, a questão é assim. Sempre muitos pontos estão em aberto, né, para sempre haver uma colaboração, uma investigação, mas tudo que se mostra, né, até o momento é que, como você bem ressaltou, ele é comportamental, né, o estímulo dessas atividades, né, é o que vai tá trazendo algum retorno. E todo o estímulo, todas as terapias, todo o acompanhamento, acompanhamento às vezes com geneticista quando precisa, psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, fisioterapia, nos casos daqueles que não conseguem, né, tem uma interferência na questão física, entre tantas outras terapias, são para fazer com que nossos filhos sejam autônomos. Né? E você nessa conferência você pode ver autistas funcionais, né? Porque a pessoa tem uma ideia de que o autista ele vive lá reclusão, ele não vai fazer nada e não é bem desse modo, né? Nossa, isso para mim foi marcante, Luana. É importante você falar porque eu tive a oportunidade de ter o contato com autistas que hoje são adultos, inclusive um mais velho do que eu, ele é neuropsicólogo, palestrou muito bem, sabe? Se colocou muito bem, mas dentro das questões dele, das limitações dele, ele consegue vencer, criar mecanismos de poder ultrapassar e passar a informação que ele deseja. Ele mesmo cita que ele foi diagnosticado aos 33 anos, né? O Beto, ele sofreu bullying quando criança na escola, ele tomava medicamento desde muito novinho, foi tratado como esquizofrênico, chegou a ser internado, ficou em depressão, ficou dentro de casa por meses sem sair de casa. Ele mesmo relata que não cortava cabelo, não fazia barba, ficava dentro de casa, não queria sair. Hoje, assistir uma palestra do Beto é gratificante demais. Você vê o quanto ele evoluiu, né? Conseguiu fazer uma faculdade com todas as barreiras, limitações dele. Ele conseguiu ultrapassar, ele criou um mecanismo de poder estar ultrapassando isso. E isso nos alimenta, né, de esperança e saber que, pô, se ele conseguir, meu filho também consegue. Mais na frente, meu filho vai ser autofuncional. A gente vai descobrir o que ele é funcional. E ele fala também, ele teve uma fala dele que eu guardei, que ele fala que as pessoas acham muito que o autista é superdotado. E ele quebra esse mito quando ele diz que, na maioria das vezes, o autista não é superdotado, mas ele é funcional em alguma coisa. Ele tem uma habilidade muito grande em alguma coisa, mas ele pode não ser tão bom em outras. Então a pessoa foca no que é aquilo, ele fala não sei quantas línguas, 10 línguas, e pô, o cara é muito bom naquilo, mas de repente ele é ruim em matemática. Então ele não é superdotado, ele é autofuncional. E aí, na verdade, é você buscar descobrir no que o seu filho ou sua filha é melhor e incentivar. Não precisa também você querer excluir, tirar dele. É incentivar, né, na maneira do possível também. É claro, não vai viver daquilo também, ele é muito bom no desenho, não precisa mais estudar. Não, vai fazer desenho pro resto da vida. Também não é dessa forma, porque a gente sabe que a vida não é assim, né? E assim, a gente tem desde a década de 40, né, não surgimento do autismo, mas a percepção dele dentro do campo científico, né, dentro da área da medicina. Porém, isso só foi levado em consideração depois na década de 70 e depois quando a ONU, né, em 2007, decide designar o dia 2 de abril, né, como Dia Mundial da Conscientização do Autismo, é que o mundo, apesar do autismo, né, já existir há bastante tempo, é que o mundo começa a perceber, a querer dar atenção, né, em relação a políticas públicas, a debater sobre o tema, né, levando a importância disso. E no Brasil, né, no mundo, estima-se, né, que existem 70 milhões de autistas.
E no Brasil, né, estimam que existem 2 milhões de autistas. Qual é a proporção de diagnóstico? Como é que isso está na sociedade? Né? De que forma tem algum indicativo de contabilizar isso? Então, até mesmo, eu estou colocando por várias vezes a respeito dessa conferência, que foi o último contato que eu tive com pessoas especialistas e tudo mais, e eles puderam estar colocando lá que essa conta que até bem pouco tempo era 1 para 100, hoje é 1 para 59. Então, assim, tá avançando rápido demais. Então, a gente tem que estar sempre questionando se realmente o país está preparado para isso. Será que os médicos estão preparados? Será que o pediatra está preparado para dar esse diagnóstico? O professor, será que está preparado para receber esse aluno? E aí vem a questão da inclusão, né? Tem que ser feita a inclusão. Sim, vamos fazer a inclusão, vamos colocar ele na escola, né, normotípica, mas o professor foi capacitado para isso? Ele recebeu um curso? Será que ele tem um treinamento para estar recebendo essa criança? Né? E aí é um ponto muito importante, porque em 2007, né, a ONU estabelece isso, daí o mundo começa a surgir, na política pública, começa a surgir coisas relacionadas ao autismo. E aqui no Brasil, né, só em 2012, né, com a Lei 12.764, né, que existiu uma regulamentação para o autismo. Primeiro, deles serem enquadrados como portadores de deficiência, né, gozarem dos mesmos direitos e concessões do que os portadores de necessidades especiais. Existe, né, uma mudança de panorama em relação ao ambiente médico, que ainda está longe de conseguir, porque quando a gente avalia a criança, avalia quanto que engorda por mês, quanto que cresce por mês, e essa línguas, social, 10 línguas, né, que nunca foi contabilizada, né, de não existir, existe, né, na verdade já foi quebrado esse mito de que não existe tempo da criança, ou cada um tem seu tempo, né? E eu te respondo aí ao meu ver. Ao meu ver, eu comecei já desde cedo. Meus filhos, eles são gêmeos, né? Meu filho foi o gemelar 1. E por ser casal, eu escutei muito isso. A menina é mais acelerada. A menina tá falando primeiro porque a menina é assim mesmo. A menina fala demais. E o menino não, ele é mais tranquilo. Mas quando ele começar, ele não vai parar. Se eu ficasse dando ouvidos a isso, eu acho que meu filho não estaria nem com o diagnóstico fechado. E eu busquei, né, nós buscamos, eu e minha esposa, foram dias e noites de exames, de noites perdidas para poder fazer o BERA, que é um exame difícil demais de ser feito para crianças dentro da condição do espectro, porque a criança precisa ficar a noite toda acordada para poder dormir na hora do exame. Não pode dar mais sedativo. Não pode dar sedativo porque altera, e aí altera o resultado. Então foram situações complicadas demais que eu passei, você passou e muitos ainda vão passar. E acho interessante a gente estar também até falando algumas questões que já passamos, para que as pessoas saibam que se hoje o meu filho ele fala, hoje ele interage muito bem, é devido a muito treinamento. Não foi nada assim, um comprimido milagroso, 2 gotinhas de óleo, a primeira a chuva de janeiro, né? Não foi nada de milagre, não. Foi muito treinamento. É claro que com muita fé, né? E essa mudança de panorama na hora da gente avaliar a criança, saber que ela tem uma idade de ter uma atenção compartilhada, que ela tem uma idade de interagir, que todas essas da mesma forma que existe uma curva para o crescimento, uma curva para o peso, existe essa curva para conquistas sociais da criança. Porque se eu tivesse conhecimento disso, à época, já era possível ver que eu era mãe de um bebezinho lindinho que era autista. Que iam falar com ela, tapava o ouvido. Tinha problemas com sono gigantesco. Aí quando começou a introdução alimentar, não gostava de gelatina, não gostava de pãozinho, não gostava de não sei o quê, uma seletividade muito grande. Não se inteirava com outras crianças. Chamava e parecia que era surda. Não usava os brinquedos de forma funcional.
né? Não se relacionava com as pessoas, só queria o colo da mãe. As outras pessoas, ela tinha aversão. Umas coisas bem clássicas, mas que eu sempre recebia justificativa, tipo assim, não, isso daí é do tempo dela, porque a menina é não sei o quê, porque a menina é de tal modo, e não é dessa forma. A gente tem que ter atenção quanto a isso, né? É verdade. E interessante você tá relatando que a sua filha é menina, o meu é menino, mas as questões foram quase que as mesmas. Foram quase que as mesmas. E aí, essa questão do antigo, né, da avó, do avô, falar que isso é assim mesmo, isso aí implica muito até nessa contagem de 4-1, né, na primeira infância, de 0 a 3 anos, são cada 4 casos são 3 meninos e uma menina. Isso implica nessa questão. Será que essa menina, ela foi pouco estimulada? Será que esses meninos, ele não teve estímulo demais e aí ele conseguiu quebrar barreiras? Ou será que essa menina foi deixada de canto brincando de bonequinha, de panelinha, e aí, ela tá brincando de panelinha, deixa ela quietinha lá. Então ela não recebeu estímulos motores para poder estar desenvolvendo. E aí de repente veio agravar ainda mais o caso dela. Aí a menina, ela é quietinha porque é coisa de menina, ela não gosta de olhar nos olhos que ela tem vergonha, ela não gosta, uma porção de desculpas assim sociais que a gente vai arrumando, às vezes, né, de boa fé, sem maldade, mas que atrapalha muito, né? Verdade. E isso é complicado demais porque cada caso que surge sempre acompanhado dessas questões. É um colega que liga, de repente, que acabou de sair do consultório, cheio de pedido de exame, me manda uma mensagem e diz: pô, cara, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Preciso de ajuda, não sei por onde começar, o que eu faço, onde eu faço tal exame, onde aceita meu plano, onde não aceita, qual profissional você me indica. E aí, assim, eu, no caso que eu não sou especialista na área, você acaba virando referência dessa pessoa. Toda vez que a pessoa tem uma dúvida, ela te manda uma mensagem, ela te manda um zap. É interessante, porque assim, acaba me forçando até a estudar, porque às vezes a dúvida dela pode ser minha dúvida também, eu não sei, eu vou buscar saber para depois informar. Então eu acabo sendo obrigado a estar estudando para poder estar passando. E desse ponto, eu tiro uma coisa muito importante, que isso passou a acontecer na sua vida, passou a acontecer na minha, né? Das pessoas virem perguntar e a gente fica feliz, né? De dentro daquilo que está ao alcance poder auxiliar. E eu tomei conhecimento de um caso, né? A gente não vai citar nomes, manter a ética, mas trouxe muita tristeza. De uma criança que foi diagnosticada como autista e ela recebeu o diagnóstico, né? De um neurologista, que não era neuropediatra. Ele era um neuro de adultos. E tendo esse diagnóstico, a criança começou a ser tratada com remédio. E, evidentemente, tinha uma porção de efeitos colaterais, ora demasiada sonolência, ora muita irritabilidade. E essa criança teve introdução de medicamento com a promessa que ela iria falar. Então, daí eu queria que você comentasse, né, dessa questão medicamentosa e dessa questão de ser um neuro, né, a importância de ser um neuro e não só ser um neuropediatra e não um neuro comum, né? Eu acho que são questões, né, bem distintas, né? Você, quando criança, você vai no pediatra, ele é especialista no estudo da criança, né, que tem todos uns sinais vitais diferentes e não fala, então ele tem que adivinhar, ele tem que antecipar, né, tá sempre à frente para poder fechar o diagnóstico. É tudo muito diferente, é tudo muito complicado. E aí quando você pega um exemplo de um cardiologista que só trata adulto, de repente ele bota ele na pediatria, ele não vai saber, né, lidar muito bem ali. Ele pode até numa emergência ajudar, fazer alguma coisa, né, salvar aquela vida, mas atuar exatamente, fazer a continha tem questões de medicações que por peso, então você tem que calcular, não é assim tão fácil. Então eu acho muito importante, não tenho certeza que é muito importante, quando você buscar um diagnóstico, busque com um especialista da área, um neuropediatra que seja que já tenha um nome no mercado, que seja especialista, que alguém indicou, alguém já trata, do que
um consultório que acabou de surgir e colocou lá no CRM e tal, mas você não procurou saber se realmente ele tem especialidade, se ele fez algum curso, se ele entende do assunto, e ele pode... E que medicamento é esse? Que promessa é essa, né? Que vai fazer seu filho falar assim, né? Da noite para o dia, né? Meu filho, quando recebeu o diagnóstico, eu saí com o laudo. E engraçado que o laudo do meu filho só veio com 5 anos de idade, né? Fechou com 5 anos. E justamente no dia 2 de abril, tá? Foi no dia 2 de abril, por volta de 2 horas da tarde, saímos lá felizes, contentes, com o laudo debaixo do braço, coisa que a gente já estava tratando desde 1 ano e meio de idade, né? Desde que surgiu a dúvida em nossa vida, começamos a tratar, mesmo que não tinha o diagnóstico fechado, a gente estava dando suporte já para ele e de lá para cá não mudou muito. Mas saímos com, além do laudo, saímos com uma receitinha também de umas vitaminas que poderia estar em deficiência e essas vitaminas poderiam acelerar o processo da fala. Graças a Deus o Hugo fala, ele fala dentro das limitações dele, algumas palavras ele não consegue se expressar muito bem, mas consegue interagir super bem hoje com o meio social. Ele estuda numa escola normotípica e tudo mais, ele interage, acompanha, está na alfabetização, um período bastante difícil, que acaba sobrecarregando demais até minha esposa, porque nas questões de estar passando, estar fazendo dever de casa, e ele tem muito isso. Algumas coisas tem que ser no tempo dele. Agora eu não quero, nesse momento eu não quero, só vou fazer depois. Isso é bastante complicado também. Mas essa questão do especialista, eu acho que é válido e é muito importante. Tem que procurar especialista. Não vai em qualquer um, não vai no mais barato, não vai ali na esquina. Se você não tem, procura na rede pública, procura num CAPS, procura uma referência. Não vai em qualquer um não, porque tem muitos aproveitadores aí surgindo aí junto com os estudos. Né? E muito bom você tocar nesse ponto e tocar também no ponto, às vezes, da sobrecarga, né? da esposa, né? Toda aquela rotina que a gente tem que ter. Porque o que acontece? Uma coisa que chamou muita atenção, né, no Globo Repórter, e aí eu fico correlacionando com a lei do autismo, né, que surgiu em 2012, que aquela mãe do André, né, ela conseguia ir ao mercado quando uma pessoa, né, olhava o filho dela. Era o único segundo da vida dela que ela conseguia respirar, né? O mercado para ela é quase que um shopping center, né? Exatamente, fora daquilo dali. E tiveram vários casos que foram exibidos na matéria, que infelizmente a gente vê na nossa vida, no nosso cotidiano, que é em relação à escola. Tinha escola com mãe sendo mediadora, o que fere totalmente qualquer princípio pedagógico, né? A mãe não... Primeiro que você está trazendo a extensão do lar, segundo que a mãe não vai ter aquele preparo. Se nem os nossos professores estão conseguindo ser preparados, imagine a mãe para poder fazer papel de mediadora. E principalmente o fato de que uma secretaria lá do interior de São Paulo, né, alegou que uma criança não precisava de mediador por não ter um grau tão agravado assim, né? E o que é esse grau, né? Até aqui você é assim, daqui você é assim, passou daqui você é de um jeito, né? Como é isso? Isso é outra situação que é bastante difícil, né? No início, pessoas falaram assim, pô, fica calmo, cara, seu filho é leve, é grau leve. É leve pra quem? É leve pra você que tá de fora, pô. Quem passa tem situações que é bastante complicada. Tem dias que ele tá super bem, tranquilo, nada acontece. Mas vai no shopping, ele vê um brinquedo na vitrine, e se ele cismar, ele vai se jogar no chão, ele quer, e aí aquele leve vai passando por moderado, e ele se joga cada vez mais, ele grita, todo mundo te olha, você, com aquele olhar de julgador, e aí do moderado eu acho que ele já se torna um grave. Então, assim, tem momentos e situações que são tão difíceis de você lidar, de você contornar aquela situação, que esse grau se perde. Então, quando você estipula que é um grau leve, eu acho que pode ser por grau leve porque ele fala, grau leve porque não tem deficiência intelectual. Contudo ele consegue assimilar as coisas, ele consegue já escrever o nome dele. O grau moderado já tem mais uma estereotipia, né? Já
fica andando, balança, e no mais severo já não fala, né? Não fica em pé, anda na ponta do pé, ou não anda. Então, tudo bem classificar, né, por conta dessas alterações, dessas diferenças, né? Porém, tem momentos que o leve vai ao grave, assim, de 0 a 100. Né? Não é porque tá num grau ali de muita funcionalidade que não vai ter crise nervosa, que não vai ter suas questões. Hoje, tem até um combinado com a escola do meu filho, que a gente leva, ele estuda de tarde, ele vai para a escola e nós fizemos um combinado de que se ele não se sentir bem, se ele começar a apresentar alguma dessas crises, né, ficar agitado, querer chorar, gritar, sair de sala, coisa e tal, que eles nos liguem e a gente tenta intermediar. A gente vai até a escola, pega, leva para casa, que aí de repente não tem mais como ele, né, concentrar ali na aula. Mas aí, por outro lado também, a fono me chama a atenção da nossa, porque ele pode estar usando isso como um estalo, né? Como toda vez que eu quiser ir embora, eu começo a gritar e meus pais vão vir me buscar. E ele é muito esperto, ele pode perceber isso e querer usar isso a favor dele. Ah, não quero assistir aula hoje, eu vou começar a gritar, vou chutar tudo pro alto, eu vou embora. Com certeza eu vou ligar para meus pais, eu vou embora. Então, a escola também tem que saber lidar com isso, tem que saber contornar. Por isso a importância do mediador. Então, quem é que está avaliando? Quem é que vai bater no peito e vai dizer que aquela criança precisa, aquela outra não precisa? Até quando? Até ele apresentar uma crise e de repente sair correndo na sala de aula e a professora vai ter que largar a sala de aula com outros 20 aluninhos e correr atrás de um? Então tem que ter mediador, sim. E até porque, assim, a criança tem uma habilidade, né? Ela às vezes tem um grau de funcionalidade maior, consegue estar mais tempo, né, exercendo uma atividade e tal, só que ela é dispersa, que o dali não é o hiperfoco dela. E aí, quando deixa de ter mediador na sala, além de tudo isso que você enfatizou, né, do próprio comprometimento do desenvolvimento da criança, do bem-estar ali da sala, dos professores, etc., ele tem uma dificuldade de atenção porque o que está sendo tratado, matemática, sei lá, de tongo, sim, não é o hiperfoco. Sim. E aí quando você deixa de ter um mediador dentro de sala de aula, né, nessa desculpa de que é mais leve, você deixa de ressaltar características, uma atividade que a criança poderia estar fixando melhor, que poderia aprender melhor, poderia relacionar melhor. Então isso é muito complicado. Eu me recordei agora de uma coisa que eu ouvi, Luana, de alguns especialistas, que quando no chamado, quando você chama, por muitas vezes eu achava que meu filho era surdo no início, logo com 1 ano e meio, porque a gente falava, Hugo, olha pra mim, Hugo, e o Hugo não olhava, mas quando eu falava assim, toma aqui, ele olhava. Então, assim, era algo do interesse dele, vou ver o que é, se me interessar eu vou, se não interessar eu não vou. Então ele não era surdo. Então tem muito isso também. Na sala de aula, aquele dever não me interessa, eu vou baixar a cabeça e vou dormir. Então, se não tiver um mediador para estar do lado dele ali, de repente fazendo a leitura para ele, Hugo, acorda, olha só, presta atenção, tá fazendo um deverzinho, ó, a turma toda tá fazendo, alguém tem que estar ali do lado, porque a professora vai estar dando atenção para vários alunos. Não tem como uma professora tá lá na frente, tá dando atenção para o Hugo ali em especial e para a turma toda, a não ser que ela vai ficar lendo do lado dele. Acho isso muito complicado. Tem que ter mediador. Tem que ter. Para essas situações, tem situações... tem uma explicação que eu ouvi também, que a informação ela chega para ele de 5 a 7 segundos de atraso. Ou seja, eu vou chamar você, Luana, você prontamente vai olhar. Para o Hugo, eu vou chamar Hugo. Vai ter aquele vazio, 7 segundos depois chega, Hugo. Aí ele vai olhar. Então, será que ele vai conseguir acompanhar a professora lá na frente ditando um texto? Ele vai conseguir copiar esse texto igual os alunos? Ou ele vai se perder no meio do texto e não vai prosseguir com o andamento do estudo dele? Como que vai ser? Então precisa e necessita e tem que ter mediador. Essa é a minha opinião. Tem que ter. Não, e assim, a presença do mediador, ela é prevista em lei, né? Ela é prevista na nossa lei, né, que regulamenta os direitos dos autistas, nossa lei federal. E como que algumas instituições de ensino às vezes fazem umas manobras para dizer, não, fulano precisa e outro não. Isso é ilegal,
né? E às vezes a gente tem que tocar em alguns pontos chaves, porque quando você decide fazer caminhada, né, contra o preconceito do autismo em São Gonçalo, quando eu decido me expor minha filha, é porque a gente está batalhando pelos direitos deles e de outros que estão ao redor. Uma coisa muito frequente que tem acontecido, além desses casos de vacância de mediador, é a escola querendo recusar. Nenhuma instituição de ensino pode recusar, né, a matrícula de uma criança portadora de necessidade especial e não pode recusar a matrícula de uma criança autista. Não, nós não vamos procurar nenhuma outra escola especializada. Primeiro, que isso é muito escasso. E segundo, que o papel fundamental da escola, além de aprender a ler, escrever, aprender matéria, é socializar, né, absorver alguns comportamentos adequados, poder criar aqueles laços. E existe previsão legal de multa de 20 a 30 salários mínimos para a escola, para a instituição de ensino que se recusar a aceitar a matrícula, como também não pode valor de 2 mensalidades porque o seu filho é portador de necessidade especial. Isso não pode, né? E toda família que passar por isso tem que exigir essa recusa por escrito, né? É importante você falar isso, porque dentro do manual, eu não vou ficar procurando aqui agora, mas dentro do manual aqui também vem claramente aqui descrito: nenhum portador, nenhuma criança ou adulto que esteja dentro do espectro, ele não pode ser impedido de frequentar igrejas, shopping, mercado, locais públicos que sejam, e muito menos de ser matriculado em qualquer tipo de escola, seja escola especial, seja escola normotípica, como queiram chamar, mas ele não pode. E não pode vetar, não tem como, isso é lei. E o que tem relatos de algumas mães, até que no início do ano me procuraram também, jogaram lá no Face alguma coisa lá a respeito disso. Tinha uma mãe, acho que em Guaxindiba, estava esperando a prefeitura colocar um mediador para o filho dela começar a estudar, sendo que a turma já tinha começado a aula. E o ano letivo já estava rolando, só que ela não poderia levar o filho dela para aula porque não tinha mediador. E aí, como é que fica? A criança vai entrar no meio do ano, né? Quando ela entrar, como é que foi aquela matéria toda que ele perdeu? Como que vai ser feito para a criança estar atualizada, estar andando junto com a turma ali? Então é difícil, sabe? São situações difíceis. Mas é claro que a gente sabe também que são situações que vêm avançando e tudo mais, que não pode ser confortável, a gente não pode se conformar que é tudo muito novo, né? Que a gente já está claro que isso não é novo, tá? É de 1940, diagnóstico lá fora, Estados Unidos, é fechado na primeira infância de 0 a 3 anos, aqui os especialistas batem no peito que não tem como fechar diagnóstico antes dos 8. Então isso atrasa da criança e a introdução da criança na escola, todo o andamento das terapias da criança, fica esse tempo perdido, vago, sem saber para onde ir. Isso precisa ser revisto a cada dia. A gente precisa comentar, a gente precisa conversar, trazer esse assunto à tona. Muito importante você falar que existe uma multa até para as escolas começarem a criar um alerta, essa direção da escola ter ciência de que ela pode ser multada. Acho que isso pode amedrontar e fazer com que eles venham disponibilizar mais vagas, venham capacitar o professor, o profissional dele. E só fazer uma colocação que na mesma conferência, cerca de 70% da plateia eram professores. Incrível, eu achei aquilo lindo. Quando lá na frente a palestrante perguntou quem aqui é professor, quase todos que estavam sentados na plateia eram professores. Estavam lá por meios próprios, se capacitando, não era a escola que estava incentivando, foram por meios próprios se capacitando para melhor atender esses alunos. Porque é uma profissão linda, né? Enfim, tudo que a gente tem, tudo que a gente deve aos nossos professores. E só que assim, eles não recebem meios, né? Aqueles que não podem estar por meios próprios, às vezes pagando, às vezes se deslocando para um local mais distante, não consegue estar usufruindo disso daí. E é importante ressaltar também que a lei, né, que é muito importante as pessoas revisarem esse texto, revisarem a lei sobre o autismo, para estarem cientes dos próprios direitos e assim, levar informação
as pessoas, ter informações acessíveis, verdadeiramente acessíveis, é um dever do Estado, é um dever do poder público. Não adianta a gente ter benefício para cartão de passagem, não adianta ter benefício para botar placa em estacionamento se essas coisas não são acessíveis. Se a burocracia massacra pessoas que já não têm tempo de fazer essas coisas porque estão tentando correr atrás de benefícios para os próprios filhos. E assim como capacitar os profissionais e promover atendimento, né, multidisciplinar, várias séries de tratamentos para essas crianças, né, é função do poder público. Né? A gente não pode ter criança sem estar matriculada devidamente na escola, sem mediador, esse professor, por sua vez, lidando com uma turma ali numerosa, sem suporte para ele poder estar desenvolvendo o trabalho e amparando melhor aquela criança, sem a presença de um mediador. E a gente não pode lidar com algumas situações que a gente vê no cotidiano da nossa cidade, que é a dificuldade a esses serviços, né? Atualmente a nossa cidade está sem neuropediatra pelo SUS, né? Tinha uma pessoa que não está mais, locais para fazer terapias, para encontrar psicólogos, para encontrar fonoaudiólogos, psicoterapeutas, psicopedagogos, fisioterapeutas, psicomotricistas, musicoterapeutas, né? Entre tantos outros casos, né? Alguns precisam mais do que outros, integração sensorial, etc., a gente não encontra isso com facilidade no poder público e a gente está deixando uma gama de pessoas ao relento. É importante até você estar falando isso, porque muitas das vezes quando as pessoas nos procuram, é isso, querendo saber aonde eu posso levar, porque eu estou sem dinheiro, eu estou sem plano de saúde, o que eu faço, onde eu posso estar procurando um serviço para dar o mínimo de atenção, o mínimo de terapia para o meu filho, para que ele possa desenvolver alguma coisa, possa estar interagindo. E aí você se pega nessa situação. Indico o quê? Indico aonde? Quando? Será que naquele serviço está funcionando bem? Tomara que sim. Eu indico. Tem um serviço novo ali que surgiu em tal lugar. Procura lá, cara. Dá uma olhada lá, que eu acho que lá tem. Eu acho que lá está funcionando. Mas aí a distância entre a pessoa ir procurar e estar é muito grande. E acho interessante quando você fala também que da caminhada, dessas coisas todas desses projetos que a gente vem surgindo, e eu noto que quem mais valoriza hoje o autismo somos nós, os pais. Se não fosse a ideia de dois amigos meus, junto com a minha participação, de produzir uma caminhada contra o preconceito, por uma situação que eu passei, que a mãe dizia ser um engano meu, né? Foi um engano, enfim, não foi um preconceito, segundo ela, mas eu entendi como preconceito e parti para a luta para que isso não acontecesse de novo, para que isso não venha a acontecer, porque se eu fico calado isso ia acontecer de novo, com certeza. Hoje eu acho que não vai acontecer mais, porque as pessoas estão cientes de que se acontecer eu vou brigar de novo. Eu fiz uma caminhada, faço outra. Então, com meu filho não faz mais, e assim as outras pessoas vão tomando como exemplo e vão também entrando nessa luta, vão perdendo a vergonha, a timidez. Já tive amigos também que tinham vergonha de estar se expondo e tudo mais. Eu, na verdade, eu não tinha vergonha agora. Eu achava que não tinha necessidade de estar expondo a situação. Minha esposa e eu, a gente estava direcionando as consultas, fazendo tudo, só que a gente não achava essa necessidade de estar colocando em internet e tudo mais. Aí, devido a essa situação, começamos a colocar. E foi um boom, sabe, assim, muito rápido. E aí as pessoas acham já que você é especialista no assunto e passam a te procurar. Enfim, hoje a gente sabe um pouquinho mais porque a gente procura, né, estar atualizado para poder estar ajudando o colega que está chegando, que é novo. Tem muitos grupos aí de Facebook, muitos grupos de WhatsApp surgindo e que já estão há algum tempo. Muitas mães bastante engajadas, principalmente em São Gonçalo. Tem muitas mães que lutam já há muito mais tempo que a gente, que hoje seus filhos já são até adultos, tem a Sessão Azul, que magnificamente abre as portas do cinema para as crianças. Meu filho foi a primeira vez dele que ele conseguiu ver um filme, foi na Sessão Azul. Hoje tem a Sessão Azul também no Aquário, que é muito legal, até que a gente está comentando aqui. E são movimentos que, se você reparar, são feitos por pais, mães que já passaram por alguma situação e resolveram
colocar a cara a tapa, resolver e ir à luta. E aí, quando você fala que tudo seria obrigação do poder público, até que ponto a gente pode contar com eles? Qual vai ser a resposta deles? Então, hoje, nesse bate-papo aqui, a gente pode levantar essa questão para que as pessoas também possam procurar a prefeitura e estar exigindo o seu direito, querendo saber, querendo uma resposta. Até quando vai ficar sem um neuropediatra no município? Quando vai chegar o novo? O que estava saiu. E aí? Como é que vai ser? Não ficar em casa também só no WhatsApp, no Facebook, fazendo campanha contra. Mas a gente tem que procurar os dispositivos e realmente indagar e querer saber quando que vai ter essa resposta. E a gente fala sobre autismo não só porque a Cecília é autista, não só porque o Hugo é autista, mas é porque na caminhada que você teve essa ideia, você e seus amigos construíram, tinham ali centenas de famílias, né, ali comparecendo, suas crianças nas atividades que foram ofertadas naquele dia. A gente fala sobre autismo porque é estimado que tem um número de 70 milhões e 2 só aqui no Brasil. A gente vive num município com mais de 1 milhão de pessoas, né? E aí a gente não tem uma estatística precisa, mas eu tenho certeza de que não são 100 que a gente tem. Já ouvi dizer cerca de 10.500. Isso ainda não foi feita uma estatística, como você bem colocou. Porque se for colocar e levantar aqueles que são mais graves, que não procuram as redes, que não são cadastrados ainda, casos que estão em investigação, que já receberam o diagnóstico, mas estão com vergonha, acho que esse número aumenta bastante. Exatamente. E a gente tem que buscar, tanto buscar pelo direito dos nossos filhos, né, que agora são crianças, mas serão adultos, e toda intervenção precoce é fundamental para garantir dignidade, né, para garantir autossuficiência, independência, né, que é o que a gente deseja para eles, para a gente conseguir esses serviços e principalmente para poder estar empoderando, estar encorajando outras famílias. Se a gente vê o caso do André, né, do Profissão Repórter, que em nenhum minuto a gente põe para julgamento a postura da mãe, uma mãe sozinha, que sobrevive do BPC. Faz o que está, né, o que está no alcance dela, né, o que é possível para ela. Um salário mínimo. Recebeu um diagnóstico de um filho que ficou a vida inteira dentro de casa. E muitas pessoas sempre tiveram a postura, né, às vezes por medo, por ignorância, de esconder seus filhos. E todo mundo cabe na sociedade. Se existem 2 milhões de autistas, pelo menos nesse país, eles cabem na sociedade. E a nossa postura não é de esconder estereotipias, né, que não sejam prejudiciais para ele. Se não está se mutilando, se não está se maltratando, ele tem o direito de ser como ele é, de se mostrar como ele é e de participar da sociedade, de usufruir dos direitos deles, né? E muitas das vezes é o que acalma eles, né? Se ele se vê numa situação desconfortável, onde ele possa... uma situação de medo, de confronto, e ele começa a movimentar as mãos, ou ele começa a circular mais na sala, levantar, andar de um lado. Isso não é porque ele está querendo atacar alguém, não. Ele está se acalmando, na verdade. Aquilo é o que acalma ele. E aí a gente tem que também saber respeitar, se não tá prejudicando, é o que você falou, não está se machucando, nem está prejudicando, tem que respeitar e permitir que ele faça. E assim, eu não sou igual a você e você não é igual ao outro, né? A gente cria uma ideia de normalidade, mas nenhum neurotípico é igual ao outro. Por que os nossos filhos têm que ser iguais a padrões que as pessoas, né, estabeleceram? Se eles não estão se mutilando, se eles não estão fazendo algo que seja prejudicial para eles e para os outros, qual é o problema de balançar as mãos? Qual é o problema de mexer um elástico? Qual é um problema de ser diferente? E a gente precisa reafirmar os direitos dos nossos filhos, reafirmar o direito dos jovens e crianças, adultos com TEA, para justamente eles poderem ser integrados, né? Nenhuma criança que percebe olhares diferentes, a dificuldade dos nossos filhos é de se relacionar, não é de compreensão. Nenhuma criança que percebe olhares diferentes, olhares pejorativos, que escuta comentários maldosos, vai conseguir se desenvolver. Uma sociedade solidária, uma sociedade fraterna, que entenda o lugar do diferente, né? Que entenda que todo mundo tem o direito de ser como é o que vai estar proporcionando que nossos filhos se sintam seguros de estarem no ensino fundamental, no ensino médio, de às vezes fazerem um curso superior, né? Terem uma vida ali com alguns padrões de segurança, né?
É verdade. E eu acho que essa é uma das maiores barreiras que eles vão enfrentar no dia a dia, né? Espero que até lá muita coisa melhore, muita coisa mude, né? Que hoje em dia tá se falando muito sobre bullying, sobre, né, essas situações que as crianças passam na escola, justamente para que isso não venha a acontecer. Do seu filho ter uma forma diferente de sentar na sala de aula e de repente alguns outros 3, 4 coleguinhas virem a começar a mexer com ele, a implicar, né, a caçoar dele ali, algo que de repente faça ele surgir uma vontade de não ir mais para a escola. E aí as pessoas têm que passar a pensar nisso. De repente, se eu começar a sacanear fulano, porque fulano senta assim, porque fulano se mexe na cadeira, porque fulano mexe muito a mão, de repente fulano não vai querer mais vir para a escola. E aí como é que vai ser a vida dele, né? Então, vamos tentar... Se colocar no lugar do outro é difícil demais, né? Empatia é uma coisa que é complicada demais. É muito bonito, né, na escrita, no texto, mas praticar é difícil demais. E acho que o mínimo que a gente tem que ter é respeito. Então, acho que o princípio de tudo, a base, é o respeito. É respeitar que aquela criança, que aquele colega de turma, ele tem um jeito diferente de sentar, ele tem um jeito diferente de falar, que ele não gosta de olhar, né? Que ele não gosta que toque, ou que ele usa um óculos escuro por conta da claridade, e respeitar sem ter que ficar caçoando. Acho que isso já passou. Na nossa época era legal, era brincadeira. Hoje em dia isso é grave e é crime. Então não tem que ser feito. Exatamente. Então a gente teve essa conversa hoje pela enxurrada de perguntas, né, de pessoas que vêm até a gente, né, e a gente fica feliz por isso, a gente fica feliz dessas pessoas poderem contar com a gente, ter a gente como referência, né, e a gente sempre ressalta que nós somos pais, somos eternos aprendizes. Se os profissionais que lidam com a área sempre estão aprendendo, a gente mais ainda. E a gente vai sempre estar somando forças para poder estar acalentando, para pessoas próximas se sentirem confortáveis, entender que é possível saber lidar, que é possível conviver com isso e que existe um futuro, né, de muito amor, de muita prosperidade, de muitas vitórias, desde que a gente garanta que os direitos básicos sejam cumpridos, né, de intervenção precoce, de auxílio multidisciplinar, né, e principalmente garantindo, batalhando por uma sociedade fraterna, né, amorosa, solidária, que não exclua nem discrimine ninguém por ser diferente. Isso aí, Luana. Só para finalizar, que eu gosto sempre de estar falando, porque essa bandeira foi da caminhada, né? O autismo não é doença, e desde o início eu sempre bati nessa tecla. Quando eu falo que o autismo não é doença, apesar dele ser considerado deficiente físico, dele ter um CID, e isso aí foi uma forma de garantir direitos para o autista, e tirar ele somente do transtorno, e que virasse um CID, se virou CID é doença, e aí fica essa dúvida, mas tem CID, é doença. A questão de virar um CID, de tornar doença, deficiente física, para que possa dar direitos a ele. E se eles passaram a ter esses direitos de deficiente físico, tem que ser exigido, tem que fazer valer, e a gente precisa mais de mais acesso a isso. Quando você falou que a acessibilidade a fazer um cartão de passagem, um cartão de estacionamento, pouco tempo teve um dia D no Detran, e eu fui, quando eu fiquei sabendo, já estava muito em cima. Nesse dia eu ia estar trabalhando, não tinha como eu estar presente no dia D. Então, gostaria de pedir aí que quem tiver o poder, quem tiver o conhecimento, que possa promover mais dia D, né, que possa ter um dia D de 3 em 3 meses, que a gente consiga atingir esse número tão grande de pessoas, que possa dar o direito a essas pessoas, trazer esse direito à tona e fazer valer, e as pessoas passarem a usufruir mais de seus direitos. E aí deixar sempre bem claro que o autismo não é doença. Quando eu falo isso, desculpa, que eu fiz tatuagem, fiz campanha e tudo, é por isso, por ser um transtorno, mas eu falo que não é doença porque as pessoas confundem por ter um CID. O CID veio para garantir os direitos dessa pessoa, não para classificar como uma doença.
né? Não é transmissível. Não é transmissível. Eu já falei isso também uma vez, há um pouco tempo, um tempo no vídeo, que eu falava que o autismo não é transmissível, ele não pega por contato, não pega por convívio. E nem o convívio vai trazer malefício a ninguém. E no final eu até falava, quem me dera se eu pudesse pegar um pouco da inteligência de um autista, convivendo com ele ou no contato, né? Então seria maravilhoso. Se todo mundo todo mundo tivesse um pouco de autismo, acho que esse mundo seria até melhor, né? E em algumas das leituras de artigo que eu andei lendo, inclusive lá de fora, porque aqui é muito, muito vago, um desses autores de artigo, ele escreve que o autista é um anjo que veio para mudar o mundo, né? Para aproximar e trazer a humanização de volta, porque as pessoas estavam muito frias umas com as outras, muito distantes uma das outras, e o autismo acabou aproximando. Na caminhada foram cerca de 400 famílias que tiveram um dia totalmente diferente, puderam estar brincando ali junto, as crianças brincando, correndo, tirando foto, bebendo água, tomando suco, enfim, sem o olhar de julgador. Todos estavam dentro da mesma condição. Então aquele dia ali foi um dia marcante na minha vida, foi um dia marcante em São Gonçalo, porque foi um dia totalmente diferente. Recebeu o nome de caminhada, porém foi um encontro, né? Que as pessoas, né, não caminharam alguns metrinhos só para simbolizar a caminhada, mas o mais importante foi o convívio ali, as brincadeiras, as terapias que acabaram acontecendo junto ali naquele local, e as famílias sorrindo, brincando, se divertindo e agradecendo por ter aquele dia. Então, espero que ano que vem a gente consiga fazer de novo. Vamos pensar nisso aí. Ano que vem a gente consiga fazer de novo, que cada vez todas as famílias, todos os familiares, pessoas, né, simpáticas, né, do TEA, né, que conhecem, que são portadores do TEA, estão enquadrados no espectro autista, possam ter orgulho da sua condição, saber que cabem no mundo, saber que todo mundo tem o direito de participar, de ser feliz, e principalmente que a gente possa estar unido, fazendo essa corrente de fraternidade, né, de solidariedade, e batalhando para que os direitos dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos sejam cumpridos. Eu gostaria de deixar aberto também, Luana, para que a gente consiga fazer uma conferência em São Gonçalo, assim Muito como importante. foi essa conferência no Rio, muito importante, onde teve especialistas, depoimento de autistas, teve um outro também, o Alessandro, que é fotógrafo, conseguiu fazer exposição do seu trabalho, das suas fotos, muito bonito, por sinal, um trabalho belíssimo, eu venho seguindo ele nas redes, e ele faz um trabalho bacana, e que a gente possa trazer eles para São Gonçalo, que eles possam fazer um depoimento, vir demonstrar o trabalho deles, realizar palestra, e que a gente possa estar realizando esse encontro aí mais vezes. Já tem uma promessa da conferência em Maricá, que vai ser uma soma com um amigo, o Daniel, que é lá de Maricá, e ele também há 2 semanas recebeu o diagnóstico do filho, me procurou justamente por isso, por ter visto, está sempre vendo as postagens e tudo mais, e me procurou e veio me pedir ajuda para fazer um evento em Maricá e que possa propagar ainda mais esse assunto do autismo, né? Maricá é uma cidade vizinha, e que legal que está abrindo as portas já de imediato, já abriu as portas para que a gente possa ir lá e elaborar essa conferência. Então, deixar já para todos aí que a conferência em Maricá vai acontecer, e muito provavelmente São Gonçalo também, só não temos a data ainda vamos fechar isso direitinho, e se Deus quiser a gente vai conseguir trazer especialistas aí da área aí, vamos contar com ajuda, vamos ver quem vai patrocinar, quem vai ajudar, vamos deixar o apelo aí. Com certeza. Então, gente, a gente espera mais vezes poder estar tendo esse bate-papo. A gente atrasou aí por problemas já passamos técnicos. Da hora. Né? A gente vai se despedindo. Foi muito bom poder estar com vocês hoje. Deixe os comentários. Você é pai, você que é interessado, você que é profissional, que é psicopedagoga, que é professor, que é neuro, que quer deixar um comentário aí, quer deixar uma sugestão, uma pontuação, fica à vontade. É nessa interação e nessa construção que a gente vai, né, somando forças. Só colocar aqui, Luana, esse é um adesivinho que eu produzi. Na verdade, eu produzi para colocar no meu carro. Mas aí, devido a colocar foto no Face e tudo mais, algumas pessoas já perguntaram a respeito desse adesivo, se eu tinha para vender e tudo mais. Então,
tá aqui, a primeira leva já chegou. Tem esses 10 aqui. Quem tiver interessado pode me chamar nas redes aí, no Facebook, Robson Correia, no Instagram, no Zap, todo mundo tem meu contato aí mesmo. Então, quem quiser e adquirir seu adesivinho de carro aí, tá? Tá num valor muito simbólico. Não vou nem falar aqui para não ficar feio, mas podem me chamar no privado aí que vai conseguir ter seu adesivo. Desse aqui, se Deus quiser, vai vir muito mais. Falou, pessoal. Então, muito obrigada. Foi um prazer muito grande e espero que a gente tenha outras oportunidades de poder estar junto, poder estar debatendo. Até mais. Obrigado a todos. Boa noite. Autismo não é doença. Isso aí.